todos os dias, meninas e meninas vão remar. E o Guaíba é um dos melhores lugares para se praticar esse esporte. Com o tempo, o remo evoluiu e mudou a imagem do atleta. Além da força, o esporte requer bastante técnica e resistência. Teve uma evolução muito grande na questão do equipamento, porque antigamente os barcos e os remos eram de madeira, eram mais pesados, não eram tão rígidos, então não tinha uma eficiência mecânica boa como tem agora. Agora os barcos e os remos são feitos de fibra de carbono. E isso aí fez com que alterasse a técnica, a biomecânica da remada e alterasse também um pouquinho o perfil dos remadores. Antigamente, pelos barcos serem mais pesados, os remadores eram de porte, obrigatoriamente de porte maior. E agora é uma tendência que os remadores estejam ficando... Continua a altura, isso é uma coisa extremamente importante, mas não tem uma massa muscular tão grande. São remadores mais leves, até para... É menos peso para estar carregando em cima do barco. E o remo, antigamente, tem muita visão da força, ser remador é ser forte. Isso hoje em dia continua assim? Não, porque, claro, vai tendo vários estudos que são feitos, então começou a se parar de ter aquela teoria de que não, remo é só aplicado, é só remador que tem que ter um treinamento muito grande de força, tem que ter uma massa muscular enorme. Isso aí já caiu com as pesquisas, foi se vendo que o remo é um esporte extremamente aeróbio, então tu tem que ter um desenvolvimento aeróbio muito grande para uma prova. As provas duram entre 6 e 7 minutos, então tu precisa ter uma capacidade aeróbia grande. Isso foi alterando essa característica do remo. Então o remo é um esporte de que a gente chama de força resistência, força endurance. A voga, uma expressão muito usada entre os remadores, tem também importância na hora de uma competição. A voga quer dizer duas coisas. Voga quer dizer é como a gente chama o remador que fica na frente, que é o que dá o ritmo para todos os outros remadores no barco. E voga também é a frequência de remadas por minuto. E a voga numa competição ela é muito importante porque quanto mais remadas, falando de uma maneira grosseira, quanto mais remadas tu der num minuto, mais vezes tu vai impulsionar teu barco nesse período de tempo. Claro, também tem algumas coisas negativas porque tu desacelera e tal, mas daí já é aprofundar muito, mas é extremamente importante. Os remadores eles competem, depende um pouquinho do tipo de barco, mas uma cadência mínima de competição é 32, 34 remadas em percurso. Alguns barcos maiores competem a uma média de 40 remadas do percurso, 40 remadas por minuto. E em largada tem barcos que largam a 46, 48 remadas por minuto. E no treino, um esportista de competição no treino faz a voga em média de qual número? No treino, como o treino ele é um treino de longa duração para desenvolver justamente a tua capacidade aeróbia, eles treinam sempre entre 18 e 20. O maior volume do treino é 18 a 20 remadas por minuto. Nunca 38, 40. Não, porque o problema de tu ter uma cadência muito alta é que tu tem uma grande quantidade de contrações musculares por minuto. Isso aí vai te levar a uma fadiga muito mais rápida. Então tu não tem como tu suportar um volume de treino grande a essa cadência. Existem alguns treinos durante a semana que tem uma frequência mais alta de remadas, mas aí são treinos preparatórios para a competição. O remo faz parte da história de Porto Alegre do estado. A primeira regata no Brasil aconteceu em Rio Grande em 1867, no início da Guerra do Paraguai, com a presença do imperador Dom Pedro II. Em 1888, em Porto Alegre, é fundado o primeiro clube de remo do Brasil, Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre. Essa realidade não é uma realidade de Porto Alegre, é uma realidade do mundo inteiro. Se tu notares, os clubes mais antigos, as federações mais antigas são do remo. Porque o remo, pela complexidade dos barcos, dos meios, dos recursos, as pessoas tiveram que se sociabilizar, tiveram que se juntar em grupos, em clubes, e a partir daí dar meios de conseguir os barcos, que eram caros e tal. Então o remo tem essa característica de agrupar pessoas dentro do objetivo, que o primeiro objetivo é justamente criar uma garagem para guardar os barcos, conseguir os barcos. Isso dificilmente, ainda mais
em 1800 e uns quebradinhos, né, se conseguiria pela iniciativa de uma única pessoa. Então isso fez com que o remo formasse clubes, associações, e a partir daí, e federações, três federações mais antigas foram do remo. A partir daí, os outros clubes surgiram dentro dessa ideia. Nós já tivemos quase 40 clubes no estado do Rio Grande do Sul. Tinha em São Sebastião do Caí, Montenegro, Lajeado, essas regiões todas tinham colonização europeia, né? Existia um clube de origem italiana, Canottieri, Duque de Abruzzi, existia um clube, existe hoje aí no Vasco da Gama, e tinha um clube chamado Carvoeiros, né? Que é o Tamandaré, então é uma história muito legal. Antigamente as regatas eram no cais do porto e isso trazia muito o povo para olhar e o pessoal... Tu levanta um dado super importante, porque se tu pegar as pessoas com mais de 80 anos, vamos supor, 70 anos, de cada 10, 8, 9 remaram, porque a cidade vivenciava o rio. O grosso da cidade era o centro, navegantes, essas partes mais altas lá, Alto Petrópolis, eram chácaras, né? Então dificilmente uma pessoa que vivenciava, que morava, que trabalhava nessa não participava do remo. E eles, como tu disseste, os clubes estavam dispostos hoje na Voluntários da Pátria, 5, 6 clubes principais estavam aí. Existia um na Praia de Belas, né, que é o Grêmio Náutico Gaúcho, existia um clube só de negros, inclusive, curiosamente, o primeiro gig, o primeiro barco a ser doado foi para um clube alemão que doou para o clube, Marcelo Dias, né, e eles eram muito próximos da cidade. Esse distanciamento pela Muro da Mauá, pelas estradas de acesso, isso quebra muito, porque se a pessoa não visualiza, não participa, não conhece e se distancia, né? Porto Alegre é um lugar diferente para praticar esse esporte, e é por isso que a Seleção Brasileira de Remo treina aqui. Porto Alegre, a gente conhece vários lugares no mundo onde tem remo, e Porto Alegre é um dos melhores lugares que tem para se treinar, porque a gente tem todas as condições possíveis de água. A gente tem vento, tem dias que não tem vento, então o rio está bem, a água está bem lisa, e também a gente tem uma possibilidade de fazer uma quilometragem enorme sem passar pelo mesmo lugar. Tem lugares que não tem correnteza, então todas as possibilidades a gente tem aqui. Muitos esportistas já estão remando às 6 horas da manhã, seja inverno, seja verão. A gente começa a treinar todos os dias, de segunda a sexta-feira às 6 da manhã e sábados às 7 da manhã. O treino dura em torno de 1 hora a 2 horas. Nós, os guris, por exemplo, por turno, 2 horas por dia. Mas tem alguns dias que é menos, alguns dias que pode ser mais, depende, se tiver uma competição muda, se não tiver, a gente descansa um pouco, alguma coisa assim. E as gurias um pouquinho menos. E vocês, gurias? Não, aí eu normalmente assim, não chega a 2 horas, um pouco menos de 2 horas. E também a gente normalmente treina um turno só às vezes que é um pouco... Só às vezes que é um pouquinho mais. Aí alguns dias de tarde também, mas aí é mais difícil. Todo esporte tem suas vantagens e desvantagens, e com o remo não é diferente. O remo só tem vantagens. Isso é brincadeira. A vantagem é curtir a natureza, o visual, o benefício para a saúde, que dizem que tem, eu nunca vi, nunca senti. A prática do esporte coletivo também é bem importante. Agora, a desvantagem é que para acordar essa hora a vida social vai para o espaço. Não tem vida social, sem cerveja. E os calos, né? Dá uns calos na mão. Mas isso aqui, depois que a gente acostuma, só não abrir a mão. Tem vários impactos da saúde, assim, tipo, problemas, muita gente que rema tem problema nas costas, na perna, no joelho, essas coisas. O Guaíba recebe os atletas que se aventuram nele com uma linda paisagem e um belo sol.